Amém. Bom dia, a paz. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo mesmo? Amém. Vamos orar e a gente vai estar aí dando início à nossa nova série. Amém? Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa manhã, Pai. Te agradecemos por mais esse tema, Pai. Sim, Pai, nós oramos, Pai, pela Assunção nos ensinando, Pai. Sim, Pai, o Senhor é o mestre dos mestres, Pai. O Senhor sabe como nos alcançar. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber mais do Senhor essa manhã. Cremos que não sairemos da mesma maneira, Pai, por causa do Senhor, Pai, por causa da Sua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como foi falado, né, a gente vai estar dando início ao novo tema, o estudo sistemático da palavra. E eu queria já começar falando sobre o que é estudo sistemático, né? Não se assuste, não é nada de outro mundo, é simplesmente o estudo organizado ou em ordem da palavra. Então a gente vai ver um pouco mais nessas próximas semanas, começando de hoje, sobre como estudar melhor a palavra. E eu queria começar lendo lá em Salmos, capítulo 19, versículo 1. Salmos 19, versículo 7. Perdão. Salmos 19, versículo 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nesse primeiro domingo a gente vai estar vendo um pouco sobre a importância de a gente estudar mesmo, fazer um estudo sistemático e organizado da palavra. E eu queria começar enfatizando a importância da palavra. Eu gosto que ele diz: a lei do Senhor é perfeita. Sabe, a palavra do Senhor, ela não tem falhas, ela não tem erros, ela é perfeita. E a Bíblia diz que toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a educação, para a correção, para a repreensão, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe, a palavra de Deus, ela é perfeita para aquilo que nós precisamos. Ela já nos basta. A palavra, ela é perfeita. Ele diz que ela restaura a nossa alma. Sabe, a gente conhece muito o versículo que diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Sabe, a nossa mente ainda tem resquícios do mundo. Nós precisamos estar renovando ela pela palavra. Além disso, ele diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quero já abrir um parênteses aqui. Estudar a palavra, ler a palavra, não é algo chato. Possa ser que exija de você um esforço. A sua carne pode não querer. Mas lá em Romanos capítulo 7, Paulo diz que o meu espírito, ele tem prazer na lei de Deus. Sabe, por mais que sua carne esteja cansada, por mais que você diga: meu Deus, estudar de novo, já saí da escola, que eu vou voltar para estudar agora a palavra. Quer dizer que a palavra, ela alegra o seu coração. Quando você se debruça nela, quando você estuda ela, ela traz alegria para o nosso coração. Ele diz: dá sabedoria, alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra, ela nos traz clareza, ela traz pureza para a nossa vida. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é D.L. Moody que diz: ele diz, ou esse livro lhe afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Sabe, quando a gente vive uma vida de leitura da palavra, de estudo da palavra, a gente é incentivado a viver uma vida em santidade mesmo. Sabe? E a gente ouve muito sobre ler e meditar na palavra. E isso é essencial para a nossa vida. A gente precisa, não tem como você estudar a palavra sem você ler e sem você meditar na palavra. Amém? Nós precisamos entender que são coisas diferentes. Ler a palavra é muito sugestivo, mas justamente você absorver a informação, né? Você pega um livro, você vai lendo, você vai absorvendo aquele conteúdo. O meditar é você pegar aquilo que você leu ou que você ouviu e pensar novamente. E investir tempo pensando naquilo que você leu ou ouviu. E o estudar é justamente você se empenhar e buscar mais informações mesmo. Estudar por um objetivo, né, por um tema. Por exemplo, vou estudar sobre o amor e você começar a ver
onde a Bíblia fala sobre o amor, o que as pessoas queriam dizer quando ele falou aquilo, ver o contexto do pessoal naquela época. E já adiantando, a gente vai falar disso daqui a pouco, pode parecer, meu Deus, entender o contexto. A gente às vezes vê um ministro vindo aqui, né, e falando, ó, essa palavra no grego, no hebraico, e às vezes a gente olha e faz, misericórdia, como é que a pessoa fala um negócio desse? Esse negócio é um negócio muito distante de nós. E é para isso que temos essa série, para a gente entender que isso não é algo distante não. Isso está disponível para todos nós, sabe? Todos nós temos a capacidade, todos nós podemos estudar a palavra com profundidade mesmo, de entender o que a gente está lendo. Você sabia que não é para a gente chegar no domingo somente dizendo, mas rapaz, como é que esse povo entende tanto da Bíblia? Não, a gente pode entender no nosso estudo diário, na sua casa, no seu devocional. Você lê e entender o que você está lendo. Porque também ler sem entender não ajuda muito. Amém? A gente precisa ler e entender o que a gente está lendo. E o estudar, ele vai servir para isso. A Bíblia diz que nós devemos ler e meditar todo dia, de dia e de noite. Mas eu quero dizer para você que nós também precisamos tirar um tempo para estudar o que estava acontecendo naquela época. E eu quero dar alguns motivos mesmo pelo qual a gente tem que estudar a palavra. E o primeiro é esse, é que a Bíblia ela foi escrita há praticamente 1900 anos atrás. Isso o Novo Testamento, as cartas. Então, você pensa hoje em dia, eu não sei vocês, mas, por exemplo, a gente vai conversar com uma criança de hoje, ou até uma pessoa que é só 10 anos mais nova que a gente, ou 7 anos mais novo que a gente, e a gente já começa a perceber que tem coisas que a gente sabe, que se a gente falar, a pessoa fala, o que é isso? Esses dias eu falando com as crianças, aí eu fiz, vocês já ouviram falar em modem? Quem aqui sabe o que é modem de internet? Olha aí, ó, ainda tem pessoas que não sabem o que é. E é que é algo que não faz tanto tempo, mas que para mim é algo que é muito claro. Então, se eu desse algum exemplo com o modem aqui, para mim poderia ser muito claro, mas para alguém que não vive na mesma área que eu, que não convive com aquilo que eu convivo, ou que não viveu na época que eu convivi, é algo muito estranho. Agora você imagina se para a gente hoje, 10 anos, a gente olha e faz, quanta coisa não mudou em 10 anos? Quantas coisas não mudaram em 20 anos? Agora imagina em 1900 e poucos anos. Agora imagina quando Moisés escreveu o Pentateuco, quando Salomão escreveu os Provérbios, que é muito mais tempo. Não dá, vai ter coisas que é muito clara, por exemplo, não matarás. Não matarás naquela época é a mesma coisa hoje. Amém? Não precisamos de uma revelação, um estudo aprofundado para entender que não matar é não matar. Mas tem gírias e ditados populares daquela época que a gente não entende. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre li que a gente recebeu o penhor do Espírito Santo. Eu não sabia o que era penhor. Penhor, e aqui é algo até atual da gente, né? O penhor, mas eu não conhecia. Que é justamente você dar algo como garantia, né? De um pagamento, então aquilo está empenhorado, né? E o Espírito Santo é essa nossa garantia de que nós vamos ser arrebatados, nós estaremos com o Senhor. Ele é a nossa garantia. Mas esse versículo nunca fez sentido para mim, porque eu não entendi o que era penhor. E sabe, para aquele povo daquela época, era algo muito claro. Assim como para pessoas do nosso dia, é. Mas para mim, não era. O que eu precisei fazer? E pesquisar. E você vê, hoje está muito acessível para a gente. Difícil era para o povo antigo, que não tinha internet como a gente tem, que não tinha essas facilidades que a gente tem, que não tinha um rema, que não tinha tantas pessoas capazes para poderem ajudar. Sabe, eu quero destacar isso. A Bíblia não foi escrita para ser complicada. Às vezes a gente olha e escuta muita gente dizendo, eu não vou ler a Bíblia não, que eu não entendo. Mas a Bíblia não foi escrita para ser complicada. Na verdade, ela foi escrita com linguagem tão fácil para o povo daquela época, que a gente precisa entender o que é que eles viviam naquela época, para que a gente entenda que realmente é muito simples. Que realmente a mensagem que eles queriam passar é muito acessível. Outra passagem, Pedro diz, olha, cinjam os lombos do seu entendimento. E o que nada é cingir os lombos? Para a gente, cingir os lombos, mas naquela época era algo rotineiro, do dia de se preparar para correr, para fazer alguma atividade. Então eles cingiam os lombos, ajeitavam as suas vestes. Para a gente, cingir os lombos, mas para eles, algo muito claro. E por isso a importância da gente estudar a palavra. E como eu quero enfatizar, isso não é algo distante. Sabe, a gente tem bons materiais, tanto na nossa livraria, quanto na internet também. Pessoas, principalmente, eu quero enfatizar e estimular você a pesquisar por pessoas da nossa visão, do nosso ministério, que pregam o que a gente crê, que pregam o que a gente acredita, para que você também não saia buscando todo tipo de informação na internet e traga mais confusão do que clareza para a sua vida. Mas tem bons materiais na internet, tem
o exemplo, por exemplo, do Marcos Honório Júnior, se você quiser pesquisar, onde ele tem até uma academia de interpretação da Bíblia. E ele enfatiza isso. O estudo da palavra é para todo cristão. Afinal de contas, é através da palavra que a gente conhece a Deus. Através da palavra, como a gente é restaurado a nossa alma, traz alegria ao nosso coração. Então é importante a gente estudar e, como eu disse, tem bons materiais. Muita gente já estudou o complicado para ser fácil para a gente hoje. Você entende isso? Muita gente já estudou a história e hoje a gente só precisa coletar essas informações que muitos já dedicaram a sua vida para que tivesse tão simples hoje para a gente. Sabe o que eu quero enfatizar isso? Não é algo distante. Não é algo estudo sistemático da palavra. Misericórdia, esse mês eu não vou escutar nada não, porque isso não é para mim não. Não, isso é para todo crente. Isso é para todo cristão. Porque todos nós precisamos aprender a palavra. Além disso, a gente tem a ajuda do Espírito Santo com a gente. A Bíblia diz que a unção, ela nos ensina a respeito de todas as coisas. E essa unção é o Espírito Santo. Lá em Neemias, se não me falha a memória, ele começa a falar, olha, Deus foi muito misericordioso com o povo enquanto estavam andando no deserto. O povo pecou, mas Deus foi misericordioso e ajudou eles. E aí o povo se revoltou de novo contra Deus, mas Deus foi lá e ajudou eles. E no meio disso ele disse, mas o Senhor foi gracioso e o Senhor deu o seu Espírito que lhes ensina. Sabe, Deus nos deu o Espírito Santo para nos ensinar mesmo, para lhe ajudar. Quando você estiver lendo mesmo, o Espírito Santo pode lhe trazer a clareza. Então, além de a gente ter bons materiais que nos auxiliam nesse estudo, a gente tem o Espírito Santo, que foi o próprio que inspirou essa palavra. Então ele sabe o que é que ele estava querendo inspirar e ele habita dentro de cada um de nós. Ele não habita só no ministro, ele habita em cada um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E sabe, eu quero enfatizar isso. Eu queria ler com vocês lá em João, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39, eu vou ler, diz assim. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Aqui Jesus estava corrigindo os fariseus, ele tinha feito uma cura, e o pessoal ainda veio animar com ele, né, porque ele tinha feito a cura no sábado e tudo mais. E aí Jesus começa a ensinar eles. E eu gosto da passagem aqui, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam nelas ter a vida eterna. Ele dizia, as Escrituras, elas testificam de mim. E o ponto que ele está destacando aqui é justamente que a Escritura, tudo que havia sido falado no Velho Testamento, era apontando para ele. Então, se eles examinavam muito as Escrituras, eles deveriam, obviamente, crer em Jesus, porque ele estava cumprindo tudo aquilo que as profecias diziam antes. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que eles examinavam as Escrituras porque eles entendiam que nelas havia a vida eterna. E eu quero que a gente pense mesmo, qual o valor ou o que a gente entende que está aqui na palavra? Sabe, a gente estimula e a gente fica muito feliz esses dias com os estudos, os avanços da vacina. E a gente entende que é algo importante se estudar a vacina, se estudar os medicamentos, porque é algo que está fazendo com que a gente possa voltar a ter os cursos presenciais, com que a gente possa voltar a trabalhar, com que o comércio possa abrir. A gente entende que é importante colocar os nossos filhos, os nossos não, né? Os filhos de vocês, né? Mas quando tiver filho, vai ser importante também, né? Obviamente. Mas colocar os filhos numa escola, porque eles precisam estudar para que eles possam viver uma vida boa, para que eles possam ter um trabalho, para que eles possam ter uma boa vida aqui na Terra. Agora imagina a palavra, que tem benefícios para essa vida e para depois dela. Rapaz, a gente precisa examinar as Escrituras. A gente precisa se dedicar, porque ela vai muito mais do que qualquer estudo natural. Eles, olha, vocês examinam porque julgam ter nelas a vida eterna. E eu quero que a gente reflita mesmo e pense, será que a gente entende a preciosidade dessa palavra? Eles entendiam e por isso eles examinavam, por isso eles averiguavam, por isso eles se dedicavam nessa palavra. Ela é mais preciosa do que qualquer outra coisa. E eu quero destacar outra coisa. Às vezes a gente vem em um culto e é falado sobre um tema, vamos dar um exemplo aqui, sobre o amor. E a gente vem, aprende sobre o amor e aquela ministração nos alcança, né? E a gente sai, meu Deus, é isso, a gente precisa andar em amor. Eu não sei se você já saiu do culto com esse sentimento. Você saiu do culto e você fez, rapaz, essa palavra é muito preciosa. A gente precisa ouvir mais sobre esse tema. Eu preciso ouvir mais sobre esse tema. Ou então você está passando assim e você faz,
Rapaz, quem dera fosse falado sobre a volta de Jesus. Quem dera fosse falado mais sobre esse assunto. E eu quero te dar uma boa notícia. Você não precisa aguardar chegar o dia de ser falado sobre esse assunto aqui. Você pode estudar a palavra na sua casa. Olha que bênção, você veio para o culto, você foi despertado sobre um tema, e aí você faz, rapaz, a gente precisa ouvir falar mais sobre isso. Eita, agora eu vou ter que esperar para terça-feira e esperar que a direção de Deus para aquele culto seja sobre aquele tema. Não, você pode na sua casa. Eita, isso aqui está queimando meu coração. E estudar sobre esse assunto. E aprender sobre esse assunto. Porque como eu estou dizendo, os materiais, a unção, não está só sobre quem vem ministrar. Não é um material exclusivo para quem deseja pregar, que vai receber sobre o que acontecia, sobre o que significa. Não, está acessível. Se você for na internet hoje pesquisar assim, resumo das cartas de Paulo. Por que Paulo escreveu aquela carta? O que estava acontecendo naquela época? Vai aparecer um monte de conteúdo. Vai aparecer um monte de gente que já estudou e tem lá preparado para você entender melhor. Se você pesquisar, rapaz, eu não sei o que significa essa palavra. Qual é o significado dessa palavra no grego? Qual é o significado dessa palavra no português? Vai ter o significado na internet. Você entende que está muito acessível e a gente às vezes faz, não, mas isso aí é a unção de Deus sobre aquela vida, sobre aquela pessoa. E sim, a unção sobre as pessoas que passam aqui para que possam transmitir, é o Espírito Santo nos alcançando, mas como eu disse, o Espírito Santo que está sobre a pessoa aqui, está dentro de cada um de nós. Então, a gente também pode ser ensinado pelo Espírito Santo. Como eu disse, não precisamos aguardar chegar o dia de ser falado sobre aquele tema, até mesmo porque aqui são 50 minutos. E o conteúdo não vai ter como ser falado tudo sobre todas as coisas aqui. Nós precisamos nos empenhar em estudar a palavra, sabe? Não ficar simplesmente aguardando o tema. E quando vier o tema, glória a Deus. Bênção demais, sabe? E quero destacar, isso não tira o mérito. Então alguém pode pensar, entendi. Então também não precisa mais de vir assistir o culto não, né? Porque se eu posso estudar em casa, para que ouvir outra pessoa falando? Mas essa é a graça do Evangelho. É que enquanto no meu coração talvez esteja queimando sobre aprender sobre salvação, sobre aprender sobre evangelismo, o meu irmão está sendo despertado para aprender sobre como andar, sobre como ser um cristão na sua família. Então ele vem aqui e me desperta por algo que eu não estou atentando. E aí eu penso, eita, eu também tinha que atentar para isso. E aí chega outro irmão e está sendo despertado a estudar sobre oração. E aí a gente vai crescendo, sabe? O corpo vai se edificando. Mas sabe, tem algo para você aprender individualmente e aprender no coletivo também. O que a gente precisa entender é que nós precisamos estudar a palavra, porque nela tem a palavra de vida eterna. Porque elas testificam sobre Jesus, o Salvador, o autor da nossa fé, a razão de nós estarmos aqui. Elas nos ensinam como devemos proceder, elas renovam a nossa mente. Então nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra. Eu queria ler lá em Lucas, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículo 1. No W diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Eu gosto da passagem, eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, eu gosto que ele diz assim, olha, já que muita gente tem falado sobre o que aconteceu nesses dias, pareceu bem a mim também dar uma descrição para você em ordem, uma exposição. Eu gosto que ele enfatiza que muita gente já havia falado sobre aquele assunto, mas ele julga necessário fazer mais uma investigação e passar sobre essas informações para esse Teófilo, né? E por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente às vezes pode pensar de, não, mas eu já ouvi demais sobre esse tema, então esse é um tema que eu não preciso estudar. Pelo contrário, Paulo diz, não me é cansativo e para vocês é segurança ouvir as mesmas coisas. Sabe, não fez seu coração quando você for ouvir ou quando você for estudar um tema que parece que a gente já ouviu tanto. Eita, estudar sobre o amor, eita, estudar sobre oração. A gente já tem conferência, já tem evento, já tem tanta coisa. Pelo contrário, ele diz, olha, me pareceu bem
falar mais uma vez para você, já que tanta gente tem falado, pareceu bem a mim também falar para você sobre aquilo que você já foi instruído. Ele já tinha ouvido falar sobre os testemunhos de Jesus, mas ele diz: é necessário eu falar para você também, depois de uma cuidadosa investigação, depois de uma exposição em ordem. E sabe, isso é o estudo mesmo. É a gente fazer uma cuidadosa investigação. Investigar o que é que a pessoa queria dizer nessa época aqui. Por que Paulo escreveu isso? Por que Jesus disse isso? Por que fizeram isso? Sabe? E ele diz por quê. Ele diz porque ele teve esse cuidado de fazer essa investigação e expor em ordem, mesmo tantas pessoas já tendo feito. Ele diz, para que você tenha plena certeza. Outras versões diz plena convicção das verdades que você foi instruído. Sabe? O estudo, ela vai trazer essa convicção para nós. Vai fazer com que a gente tenha plena certeza daquilo que a gente ouviu. E a gente entende que a gente vive por fé. A gente vive pela fé. E sabe, esse estudo vai aumentar a nossa fé. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quando a gente estuda, a gente fica certo, a gente fica firme naquilo que a gente ouviu. Eu queria ler bem rapidinho Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Hebreus 2, versículo 1. Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Sabe o que é destacar isso? Importa. Não é somente que é bom, mas é necessário mesmo a gente se apegar àquilo que a gente até já ouviu e estudar mesmo até aquilo que a gente já ouviu muito aqui na igreja. Sabe, pegar aquele tema e estudar, pesquisar, buscar entender, sabe? Para quê? Para que a gente jamais se desvie delas. Sabe, é importante a gente estar ouvindo. E ouvindo de novo mesmo. O ato de meditar mesmo. Mas o estudo vai trazer a clareza sobre o que a passagem queria dizer. Sabe, uma coisa é eu chegar aqui hoje para vocês e dizer: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E outra coisa é você entender que Paulo, na prisão, ele diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque eu falando aqui, você pode pensar: mas ele está vivendo uma vida muito boa. Então é muito fácil dizer alegrai-vos. Mas quando você entende que Paulo estava numa prisão, você faz: então eu posso viver alegre, independente daquilo que eu esteja vivendo. Você entende? Uma característica tão simples faz com que aquele versículo traga uma clareza e uma convicção para nós maior da verdade da palavra. Eles importa que nos apeguemos com mais firmeza àquilo que já temos ouvido, para que em tempos algum nós nos desviemos delas. E aí eu queria ler no capítulo 10 de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32, Hebreus 10, 32, aqui, Paulo, quer dizer, o escritor da carta aos Hebreus, ele estava advertindo eles, você vai ver durante a carta, sobre incentivando eles a não desistirem da fé, a perseverarem. Ele vai dar vários exemplos de perseverança, porque a gente tem uma esperança, a gente crê que Jesus vai voltar. E ele diz: olha, vocês precisam guardar a confissão de vocês, vocês precisam perseverar até o fim. E ele diz no versículo 32, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Eu acho muito massa essa passagem, porque ele diz: porque vocês aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Levaram os bens e eles aceitaram isso com alegria. Ele diz: por quê? Ele diz: porque vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Sabe, a convicção que eles tinham fez com que eles estão tomando os nossos bens por causa da perseguição, estão tomando os nossos bens, não tem problema. A gente tem plena convicção que a gente tem algo maior e mais durável, que é eterno e melhor. Então eles nem se preocupavam com isso. Mas o ponto que eu ia destacar é que o escritor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, lembrem do tempo que vocês passaram por isso. E sabe o que eu quero dizer para você? Por isso é importante a gente estar estudando realmente as mesmas coisas. Porque é possível que hoje a gente esteja muito firme na oração. E a gente esteja um pipoco na oração. Se falar em oração, a gente ora 10 horas. Mas pode ser que daqui a um tempo, se a gente deixar de estudar sobre isso, deixar de pesquisar sobre isso, e deixar de aprender, pode ser que depois de um tempo, a oração não tenha mais o mesmo efeito para nós. E a gente já não quer orar mais tanto,
já não está com aquilo tão claro no nosso coração. Por isso é importante a gente ouvir novamente aquilo que a gente já ouviu. Se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum a gente se desvie delas. O escritor está dizendo, olha, lembrem que antes vocês tinham a certeza de que vocês tinham algo maior, mais durável. E por isso vocês até aceitavam com alegria aquilo que faziam por conta da perseguição. Você entende? A gente precisa nos debruçar mesmo na palavra. É o estudo que vai trazer essa convicção. É o estudo que vai fazer a gente não arredar o pé e dizer, rapaz, eu tenho plena convicção daquilo que eu estou falando. Eu tenho plena convicção daquilo que eu creio. E aí eu queria ler lá em Atos, capítulo 17, versículo 10. Atos 17, versículo 10. Atos 17, 10 diz assim. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Eu gosto dessa passagem porque Paulo, Lucas, né, quando está escrevendo Atos, ele destaca, olha, eles eram mais nobres do que o Tessalônica. E ele diz o motivo, porque eles receberam com avidez a palavra, examinando, para ver se as coisas eram de fato como estava sendo falado. Então Paulo pregava o evangelho e eles olhavam as escrituras. Eita, realmente o que ele está falando está aqui. E sabe qual foi o resultado? Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas e de alta posição social, e muitos homens. Sabe, o examinar as escrituras, o conferir, o estudar e ver se as coisas eram de fato como estavam sendo faladas, não fez com que eles ficassem mais frios. Não fez com que eles se afastassem do evangelho. Pelo contrário, fez com que muitos deles creram, com que muitos deles crescem. Sabe, quando a gente examina as escrituras, isso não vai fazer com que a gente se afaste de Deus, não. Isso não é algo que é só para fazer uma ministração, que é só para que a gente diga que a gente sabe do conteúdo. Não, é para que a nossa fé seja aumentada mesmo, para que a gente possa aumentar a nossa fé no Senhor. Paulo fala para Timóteo sobre pessoas que utilizavam a lei de forma errada. Ele diz, olha, tem pessoas que até fazem ousadas asseverações, ousadas afirmações sobre a lei e nem entendem o que estão falando. E sabe, é uma pergunta até para a gente se pensar. Será que a gente entende por que a gente diz o que a gente diz? Será que a gente entende por que a gente acredita que a gente pode falar e crer que aquilo vai acontecer? Ou será que a gente nem entende aquilo que a gente faz tanta afirmação? Será que a gente entende por que Deus pode curar? Porque a gente crê que Deus cura, na verdade? Será que a gente entende porque a gente tem esperança? Sabe, o estudo da palavra vai trazer essa confirmação. E se chegar alguém dizendo coisas diferentes, vai dizer, ei, eu estudei. E eu vi na palavra que é assim e assim. Porque quando a gente escuta a história, se alguém chega e diz, olha, fulaninho, eu ouvi falar que Cicraninho fez isso, isso e isso. Aí alguém vem falar com a gente e diz, rapaz, tu soube disso? Aí você, rapaz, eu soube, mas não sei direito não. Porque eu só ouvi fulaninho falar, mas quando você participa do fato, você olha e faz, não, realmente foi desse jeito que aconteceu. Você participou, você buscou a informação, a gente fica com mais certeza daquilo que a gente está falando. Você entende? Quando a gente busca, quando a gente se debruça mesmo na palavra, a gente vai ter convicção. E como eu disse, ainda que se levante alguém para dizer o contrário, ainda que alguém levante um argumento, a gente diga, não, eu já estudei. Eu sei porque eu estou dizendo isso. Eu sei porque eu creio nisso. O diabo chega para tentar Jesus usando a Bíblia. Dizendo, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que você nem tropece. Jesus disse, mas também está escrito, não tentará, Senhor teu Deus. Você entende? Jesus, ele conhecia a palavra, sabe? E ainda que chegasse alguém usando a palavra contra ele, ele dizia, ei, eu já estudei também. E eu sei qual é a verdade sobre esse assunto. Você pode até chegar argumentando algo e usando até a palavra. Mas eu já estudei. E eu sei porque eu estou crendo nisso. Você entende? Rapaz, há muito conteúdo, como disse na internet. E se a gente for só absorvendo tudo, se a gente não tiver o nosso estudo, a gente vai entrar em confusão. A gente uma hora está acreditando que Deus cura, outra hora está acreditando que Deus não cura. Uma hora acredita que os dons são para hoje, outra hora acredita que não são. Mas sabe, quando você estuda e você verifica, você e a palavra, isso traz clareza. Isso traz
certeza no seu coração. Eu não sei como vocês estudavam ou estudam, se vocês fazem algum curso, alguma coisa, mas quando eu estudava no fundamental e eu ia para o colégio com um amigo meu, a gente geralmente fazia assim: o professor um dia antes, ou uma semana antes, ele fazia uma revisão do conteúdo. E nessa revisão, às vezes, eles faziam várias perguntas e dava as respostas para a gente. Então a gente já entendia. A gente tem que estudar as perguntas e as respostas, porque vai ser essas perguntas e respostas que vai cair na prova. Mas como é que a gente estudava? A gente pegava um, né? E um dizia: a pergunta é, quem descobriu o Brasil? Aí o outro tinha que dar a resposta. Sendo que a gente fazia isso uma vez, fazia isso outra vez, e fazia outra vez, e fazia outra vez, até a gente ter certeza de que pudesse perguntar o que fosse, a gente sabia a resposta. Porque a gente dizia: rapaz, eu não posso vacilar nessa prova. Porque quando chegar a hora da prova, eu tenho que estar com a resposta na ponta da língua. Em 1 Pedro diz que a gente tem que estar pronto para falar a razão da nossa fé, falar a razão da nossa esperança. O porquê a gente espera isso de Jesus? Por que a gente crê no que a gente crê? E sabe, é o estudo da palavra. E o estudar é se dedicar mesmo, é tirar um tempo, estudar, buscar compreender, sabe? Mas isso vai fazer quando chegar na hora que a gente precise ter a resposta, ela esteja já na ponta da língua. A gente não fique desesperado, a gente não fique confuso. Não, mas ela esteja pronta para a gente poder usar a palavra, sabe? Como eu falei no começo, a palavra não foi escrita para a gente ficar sem entender. A palavra não foi escrita para ser difícil. A palavra foi escrita para ser de fácil entendimento. Para a gente ler, entender e botar em prática mesmo. E poder compreender o que ela está sendo falada. Ela é uma boa ferramenta quando a gente aprende a utilizar ela da forma correta. Sabe, não pegando versículos isolados, entendendo o contexto daquela época, entendendo o que eles viviam, o que era aquele ditado popular para eles. Você entende? Quando a gente utiliza a palavra da forma correta, ela se torna útil, ela se torna produtiva. Mas se a gente também só sai lendo qualquer coisa, se a gente só sai absorvendo qualquer conteúdo, se a gente até faz um estudo desorganizado, sai pesquisando aleatoriamente, pesquisar na internet, estudar a Bíblia, vai ter muito conteúdo. Mas o estudo organizado, o estudo ordenado, ele vai trazer uma formação de conhecimento para a gente, vai trazer uma base, entende? Assim como é necessário na construção do prédio começar da base, e a gente crescendo e ajustando aos poucos tempos, assim vai ser o estudo da palavra. Você não vai dizer assim: entendi, hoje eu começo o meu estudo da palavra, e amanhã você vai chegar sabendo todas as coisas, tudo sobre escatologia, tudo sobre a salvação, tudo. Não, não é assim. É uma construção, é uma formação. Mas essa base vai trazer plena convicção para a gente, vai fazer com que a gente não desista dela, vai fazer com que a gente saiba responder quando vierem perguntar: qual é a razão da esperança de vocês? Por que vocês creem no que vocês acreditam? E ainda que venham argumentar, a gente vai dizer: ei, eu estudei antes, eu sei no que eu tenho crido, eu sei porque eu estou acreditando nisso. Sabe, tem coisas que a gente vai conhecer de Deus na oração, mas tem coisas que já estão reveladas na palavra, e a gente não vai precisar esperar que alguém venha nos dizer. A gente só precisa ir e ler, a gente só precisa estudar, entender o que ela está falando. Amém? Eu quero enfatizar isso, sabe? A gente às vezes vem para o culto, né? E o ministro diz: olha, tem essa palavra aqui no grego, né? E a gente faz: que maravilha! Como é que alguém pode entender com tanta clareza a palavra de Deus? E sabe, eu quero enfatizar isso. Eu quero repetir, mas isso está acessível. Pesquisa na internet mesmo. Eu quero estimular você a pesquisar mesmo. Tem aplicativos no celular em que você baixa lá, aí tem lá, baixar as palavras no grego, aí tem lá, palavras no grego. Tem PDF na internet, você diz assim: resumo de todos os livros da Bíblia. Aí o resumo diz em que ano foi escrito, para quem foi escrito, o que estava acontecendo naquela época. E aí você olha e você diz: quero aprender sobre a carta de Coríntios. Aí você coloca lá, Coríntios. Aí o PDF vai logo para a parte, Coríntios. Aí você: olha, foi por isso que Paulo escreveu isso. Olha, era isso que estava acontecendo na igreja. Ah, por isso que ele fez isso aqui. Ah, por isso que ele falou isso para eles aqui. Por isso que isso, né? É por isso que nós precisamos adotar isso no nosso dia. Você entende? O estudo é para todo cristão. Você entende que todo cristão precisa ter plena convicção daquilo que ele crê? Você entende que todo cristão precisa saber por que ele crê naquilo que ele crê, para poder se defender quando uma coisa vier a acontecer? Imagina se a gente viver só dependendo do ministro. Eita, olha, a Bíblia diz isso, diz que Deus não cura. E a pessoa diz: eita, calma aí, deixa eu ligar para o meu pastor. Quando ele me dá um retorno, aí a gente volta a conversar. Tem problema se isso acontecer com você, se não tiver uma resposta? Tem algum problema? Não. Se a gente não souber,
a gente vai dizer, não tem problema. Eu vou estudar, entende? Eu vou estudar e depois eu posso trazer uma resposta. E depois eu posso explicar por que eu acredito nisso. Mas sabe que melhor é você já ter a resposta no seu coração. Melhor é você estudar e você já saber do que ficar aguardando, do que ficar esperando. Porque já está acessível para a gente. É isso que eu quero que você entenda, que já está disponível. Muita gente já deu muito trabalho. A gente, nesses meses passados, a gente viu um pouco sobre a história da igreja. E uma das grandes maravilhas da reforma protestante, que a gente está vivendo hoje aqui, foi porque eles começaram a traduzir a Bíblia. Porque a Bíblia não era acessível. Não tinha como ninguém estudar. Eles tinham que ficar só aguardando nos cultos. E as pessoas interpretavam da forma errada. Então o povo vivia aprisionado. E aí uma das grandes maravilhas foi a máquina de imprensa, que começou a imprimir a Bíblia no idioma deles lá. E hoje a gente tem a Bíblia em português, tem a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia da promessa, a Bíblia, tanta coisa. É a palavra, né? Assim que eles vão destacando, né? Algum tema, outra coisa. Mas o ponto que eu quero destacar é que foi um trabalho muito duro já feito para que hoje seja fácil. Muita gente já se dedicou muito a estudar a história. Muita gente já se dedicou muito a estudar arqueologia, a estudar os costumes daquela época. Hoje é só você pesquisar. Como era a pesca no tempo de Jesus? Como era a agricultura no tempo de Jesus? Por que Jesus falou daquelas parábolas da semeadura daquele jeito? Para eles era muito claro. Para a gente que não vive nesse contexto, possivelmente não. Até Luciano Subirá, ele comenta que tem uma passagem, aí se quiser depois você pesquisa, né? Não vou entrar em detalhes, mas ele fala de uma passagem que ele não entendia, que fala sobre o trigo, sobre o caniço quebrado, enfim. E ele disse que não entendia aquela passagem. E um dia foi passear com um amigo dele num campo de trigo. Quando ele chegou lá, o caminhão passava por cima do trigo e o trigo dobrava assim. E ele começou a conversar com o rapaz. E aí quando o rapaz explicou como funcionava o trigo, como funcionava aquilo naquela época, ele fez, foi quando eu entendi o que o versículo queria dizer. Mais uma vez, por quê? Porque isso não é do nosso dia a dia. Mas para aquele tempo era muito claro. Por isso a importância da gente se dedicar. Por isso a importância da gente estudar mesmo, sabe? Estude mesmo. A Bíblia diz várias vezes. Paulo diz, né, para os coríntios, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele começa a falar como se devem proceder com relação à profecia e oração em línguas na igreja. Sabe, o estudo vai fazer com que a gente saiba como proceder na palavra, como proceder na nossa vida. Eu gosto muito lá em aquele que é em Neemias também, quando eles encontram, eles voltam a ler a lei de Deus. É interessante que eles voltam a ler a lei, né, porque eles haviam sido levados cativos para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo, reconstruir as muralhas, e aí eles trazem a lei. Finalmente eles voltam a ler a lei. Quando eles lêem a lei, eles falam, a gente está muito errado. A gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo. Ei, vamos todo mundo se consertar agora. Eles se consertam, renovam a aliança. Porque a palavra, ela faz com que a gente viva em santidade mesmo. A palavra, ela nos transforma no nosso viver mesmo, no nosso cotidiano, nas nossas práticas. Entende? Mas se não há palavra, se a palavra não está no nosso coração, se não há convicção, a gente permanece da mesma maneira. Mas o estudo, ele traz a clareza. E eu queria ler esse versículo bem rapidinho. Eu vou ler aqui, se quiser abrir, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 12. Neemias 8, 12. Isso depois de eles haverem lido a lei para a congregação, né, para os homens, para as mulheres, todos juntos lá, diz assim: então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Eles haviam passado muito tempo cativo, sem ter esse tempo de ouvir a lei. E quando eles ouviram, alguns versículos antes diz que muitos choravam, eles só faziam chorar. Eles diziam, ei, não, vamos festejar, ele diz, né? Peguem a sua porção, vão comer, mande porções aos que não têm nada. E ele diz que eles fizeram uma grande festa. Por quê? Porque eles entenderam o que havia sido falado. Eles entenderam a lei. Você entende? Mas eles tiveram que aguardar Esdras vir, ler a lei para o povo e explicar. Hoje está acessível para a gente. Hoje você tem a Bíblia. Hoje você tem bons materiais. Hoje você tem boas pessoas ensinando aquilo que você quer aprender. Aquilo que está no seu coração. E eu quero realmente fazer uma pergunta para você. O que é que está no seu coração? O que é que você diz? Rapaz, eu preciso aprender sobre esse assunto. Rapaz, essa área da minha vida ainda está meio assim. Estuda sobre isso. Sabe? Pesquisa. Vai buscar versículos. Se você colocar hoje no Google, versículos sobre perdoar.
vai aparecer um monte de versículo. Você pega lá o versículo, você busca saber o que é que estava acontecendo, e isso vai trazer convicção, isso vai trazer clareza, isso vai fazer com que a gente viva uma vida em santidade mesmo. Para os Tessalonicenses, Paulo disse que não queria que eles fossem ignorantes com relação aos que dormem, com relação aos que tinham morrido, para que eles não se entristecessem como os demais. Sabe, quando a gente entende, por exemplo, sobre a ressurreição, quando a gente estuda isso, fica convicto no nosso coração, a gente não se entristece mais como o mundo. A gente não fica mais preocupado, porque a gente tem plena convicção daquilo que a gente ouviu. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você estudar e você confirmar. É isso mesmo que a palavra diz. Então, por isso eu quero falar, quando é que a gente deve estudar a palavra? Como eu disse, a Bíblia diz que a gente deve ler e meditar dia e noite, né? Outros versículos falam sobre meditar na palavra o dia todo, tá? E eu sei que estudar a palavra, como eu disse, vai exigir essa dedicação maior. Vai exigir que você tire um tempo, que você faça uma pesquisa. E sabe, eu digo para você, o quanto antes e o quanto você puder, você deve estudar a palavra da mesma maneira. Porque isso vai trazer clareza para você. Se você entende que você precisa ter mais convicção, se você entende que precisa viver uma vida de mais santidade, se você entende que ainda é um pouco ignorante, não tem algum entendimento, tem algum conteúdo, então você tem razão para estudar. E você precisa estudar. Se tem algum assunto que você diz, rapaz, eu não sei porque eu creio nisso dessa maneira. Eu não saberia responder alguém. Então estuda sobre isso. Eita, mas eu comecei a estudar e estou com dúvida. Procura os pastores aqui, procura os líderes, sabe? A gente está aqui para ajudar mesmo, sabe? Um professor meu de matemática, ele dizia assim, só tem dúvida quem estuda. E sabe, quando você estudar, vai ter coisa que vai ficar mais clara e vai começar a surgir outras dúvidas. E isso é normal, porque a gente está crescendo no conhecimento. O que não pode é a gente parar de estudar ou não estudar, porque leu o primeiro versículo, não entendi. Se você não entendeu, mais um motivo para continuar estudando, porque uma hora vai chegar o entendimento. Mas para isso é preciso dedicação. Para isso é preciso a gente se dedicar. Como eu disse no começo, a palavra ela não é um sofrimento. Ela alegra o nosso coração. Mas vai exigir que a gente renuncie um pouco da nossa carne, renuncie um pouco do nosso tempo. Mas se você entende, como os fariseus entendiam, que aqui está a vida eterna, que aqui há a palavra de Deus, então vale a pena examinar, vale a pena se dedicar. Porque estudar a palavra é mais precioso e mais útil do que qualquer outro estudo na vida. Não que os outros estudos não sejam importantes. Mas se a gente entende que um estudo numa escola é importante, que um estudo numa profissão é importante, que um estudo numa vacina é importante, quanto mais entender que essa palavra, o estudo dela, é importante para nossas vidas. Você entende? E eu queria terminar lendo lá em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Versículo 11. Eu vou lendo aqui e diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. No capítulo 6, depois você pode ler, vai falar sobre quais são esses princípios elementares, os princípios básicos da palavra. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, duas coisas. A primeira é que ele fala que há um alimento para quem é novo na fé. Você entende? Se você está começando hoje o seu estudo, você não vai começar a estudar pelas coisas mais complicadas. Você entende isso? Você vai começar sobre os princípios básicos. Ele aqui até dá uma lista, se você quiser pegar para começar a estudar, sobre arrependimento, sobre fé em Deus, sobre batismo, sobre imposição de mãos, sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso é um bom começo, sabe? Mas conforme a gente for crescendo, a gente vai começando realmente a estudar assuntos mais complexos. Porque às vezes a gente quer começar a estudar a Bíblia hoje e entender o que é que a terceira besta que apareceu no versículo tal de Apocalipse. Minha gente, exige um tempo de estudo. Você entende? A gente tem que começar do básico mesmo. O que a gente não pode é ficar parado. O que não pode é a gente ficar sem estudar. Mas eu queria destacar, para a gente terminar, que ele diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O ponto que eu quero destacar é que a gente não estuda a palavra só para ter conhecimento.
A gente não estuda a palavra para vir ministrar. A gente estuda a palavra para que a gente pratique a palavra. Os adultos, aqueles que podem obter alimento sólido, não é aqueles que ouviram muita coisa. É aqueles que, com aquilo que eles têm ouvido, eles têm praticado. A maturidade não vem pelo conhecimento acumulado na nossa mente. Ela vem pelo conhecimento praticado, por aquilo que a gente pratica da palavra. Então, o que você precisa fazer? Só praticar a palavra e não estudar? Não. Porque quando você estudar, mais você vai praticar. Mais você vai saber como proceder, mais você vai ter para fazer. Você entende? Vai trazer mais luz, você vai saber como deve proceder. Mas estudar só por estudar não produz amadurecimento na nossa vida. Sabe? Se você só estudar, eu entendo tudo sobre evangelismo. Eu entendo como deve proceder, eu entendo o que foi a ordenança do Senhor, mas sem prática, continua sendo uma criança. Paulo diz isso para os Coríntios. Diz que não pode falar eles como adultos, mas como crianças. Por quê? Porque no meio deles, eles eram carnais, por causa que haviam brigas, intrigas no meio deles, divisões. Você entende? De nada adianta a gente ter esse conhecimento profundo da palavra se não houver a prática. A gente estuda a palavra para praticar mesmo, para colocar em prática na nossa vida, para que a gente possa viver da forma que essa palavra diz. E é assim, conforme a gente for estudando, começando do básico mesmo, e for crescendo, e for colocando em prática, aí sim, o alimento sólido vai ser dado para a gente. Eu fico até curioso em saber o que é que o escritor queria dizer depois, né? Porque ele para de dizer sobre esse assunto, tem muitas coisas para a gente dizer, mas a gente não pode dizer para vocês agora, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. E mais uma vez, não foi porque eles não receberam conteúdo, mas foi porque eles não praticaram o conteúdo que eles receberam. Sabe? Então estuda mesmo a palavra, se dedica, porque o estudo da palavra vai trazer convicção para você, vai fazer com que você viva um vídeo de santidade, vai renovar a sua mente, e vai fazer com que você tenha plena convicção daquilo que você ouviu. Vai fazer com que você saiba responder àqueles que perguntam a razão daquilo que você crê. E até quando alguém levantar um argumento, você vai dizer, ei, eu estudei, eu sei porque eu estou dizendo isso. Mas eu enfatizo, não estuda só para você ter informação, porque senão você vai continuar sem amadurecer. Porque o amadurecimento vem pelo estudo, sim, mas é pela prática. O estudo é importante para a gente amadurecer, é fundamental. Mas sem a prática, a gente não amadurece. Sem a prática, é só conhecimento. E a gente permanece necessitando ouvir novamente o leite. Receber novamente o leite. Até que a gente pratique. Amém? Então, estuda mesmo a palavra, se dedica. Qualquer dúvida, procura alguém, sabe? Procura alguém, tira suas dúvidas. Só não fica sem estudar a palavra. Só não fica sem receber aquilo que Deus tem para você mesmo, para compartilhar com você. Amém?